Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os participantes do evento e agradecer o convite da organização e também da Secretaria da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, na pessoa do professor José Otávio, da Maria Pia e da Cláudia. Eu desempenhei um trabalho como consultora da Comissão de Anistia ao longo de 4 meses, com o propósito de levantar princípios e obrigações internacionais para o tratamento de arquivos de direitos humanos e também traçar um panorama da situação na América Latina. E a primeira questão que eu enfrentei foi a conceituação do que são arquivos de direitos humanos. Bem, eu não estabeleci um conceito fechado do que são esses arquivos, mas eu considerei principalmente arquivos de órgãos de braços repressivos do Estado, né? Forças Armadas, serviços de inteligência, forças de segurança, entre outros. Também de instituições tradicionais, administração, como ministérios, serviços penitenciários, de órgãos investigativos de violações de direitos humanos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, como comissões da verdade, e arquivos privados. Bem, qual a importância de nós estarmos aqui hoje discutindo esse assunto? Uma primeira questão é o aspecto do direito de acesso à informação, que está sob o poder do Estado, que é um direito humano reconhecido em diversos tratados internacionais e por cortes internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele é um desdobramento do direito à liberdade de expressão por ser um direito de buscar e receber informações. E também esses arquivos, especialmente esses que eu mencionei anteriormente, eles registram atividades do Estado, de regimes autoritários, de violações de direitos humanos, de lutas dos movimentos de resistência. Então, eles são um material importante para o exercício de direitos individuais e coletivos. E, por exemplo, nos pedidos de instrução à Comissão de Anistia, de Reparação. Também, eles fornecem informações para a apuração de violações de direitos humanos e atribuição de responsabilidade por essas violações. E eles ajudam na compreensão dos cursos da história e da identidade de uma sociedade. Então, eles contribuem na educação em direitos humanos e auxiliam para que não se repitam essas violações. Bem, a metodologia que eu utilizei para realizar minha pesquisa, em primeiro lugar, eu queria ressaltar que foi feita em cooperação com os membros da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, aos quais eu também agradeço, foram essenciais na construção desse trabalho. Eu elaborei um instrumento de coleta de dados com perguntas nessas 4 temáticas: a organização institucional do patrimônio arquivístico naquele país, o direito de acesso à informação, os arquivos sobre restrição de acesso, as possibilidades, né, de restrição desse acesso à informação, as práticas institucionais e a judicialização do acesso dos arquivos. Então, esse questionário foi submetido aos membros da rede, que tiveram a possibilidade, esse é o questionário, algumas perguntas, eles tiveram a possibilidade de construir coletivamente o formulário e, no segundo momento, eles responderam esse questionário no primeiro encontro da Rede Latino-Americana, que foi em junho. E, bem, os primeiros resultados... pode passar. Os primeiros resultados que eu tive dos questionários foram mais do que as respostas, objetivamente falando, porque uma primeira observação que eu fiz foram os enfoques diferenciados em relação aos arquivos de cada país. Então, isso mostra que tem uma diversidade de acervos que são relevantes nessa temática. Então, uma pontuação que foi feita pela representante da Argentina, Celina Flores, por exemplo, era em relação a não tratar os arquivos da ditadura como arquivos de direitos humanos, e sim como arquivos da repressão. Então, ela pontuou muito isso na fala dela. Também foi uma preocupação do professor Marcelo Catoni, de estabelecer que eles, na verdade, eles são uma fonte para a promoção de direitos humanos, né, à medida que eles registram até mesmo a perseguição a militantes políticos, por exemplo. E também houve um enfoque diferenciado em relação àqueles 4 pontos do questionário. Então, isso mapeia que cada membro teve uma preocupação diferenciada em relação àquela temática e enfocou mais em um aspecto ou em outro. Então, por exemplo, alguns trouxeram a problemática da falta de uma normativa interna, de uma legislação arquivística a nível nacional naquele país. Outros
falaram das consequências da aplicação de uma normativa que já existe. Na Argentina, por exemplo, a Lei de Proteção aos Dados Pessoais foi problematizada a sua má aplicação. Então, a má aplicação dessa lei estava obstaculizando o acesso a informações que são públicas, ou então uma outra disposição da lei também permitia que fossem apagadas, né, que fossem eliminadas as informações a pedido da pessoa que fosse nominada naquele arquivo. Então, isso gerava um problema também de apagamento das fontes históricas. Outra questão também, que foi muito pontuada, foi a vulnerabilidade dos arquivos privados. Então, isso foi trazido na fala, por exemplo, do Boris Hall sobre o Chile, também sobre o El Salvador, que tem a preocupação com os arquivos da tutela legal, porque o El Salvador, no momento, enfrenta uma possível revisão da lei de anistia pelo judiciário. Então, os arquivos da tutela legal, eles estão sob a possibilidade de serem eliminados para garantir a impunidade desses agentes, de perpetradores de violações de direitos humanos. Então, tem essa preocupação com esses arquivos privados. Eu observei também um pouco debate sobre a judicialização do direito de acesso à informação. Então, para mim, isso foi devido às iniciativas esparsas de judicialização nessa temática, ou até mesmo judicializações que são colaterais, não são as demandas principais das ações. Então, esses questionários eles me trouxeram informações que direcionaram a minha pesquisa acerca das diretrizes internacionais de tratamento de arquivos de direitos humanos. Então, eu já fiz um enfoque considerando os desafios regionais. Deixa eu passar. E a minha análise, o meu levantamento e sistematização acerca dessas diretrizes veio principalmente a partir desses documentos produzidos para a Comissão de Direitos Humanos da ONU, acerca da questão da impunidade dos autores de violações de direitos humanos e a atualização desse informe também que foi feita. Também tem um informe muito importante realizado pelo Antônio Quintana para a Unesco e para o Conselho Internacional de Arquivos, que traz diretrizes para tratamento de arquivos de órgãos de segurança e tratados internacionais de direitos humanos. Então, passando as recomendações, já que a gente tem pouco tempo, pode passar. Eu fiz algumas sugestões para os membros que eu consideraria muito positivo que fossem debatidas as recomendações, no que se adequa ou não a cada país, o que poderia ter sido incluído e não foi. Mas eu considero um dos principais problemas que apareceu, a falta de informação sobre a localização desses acervos. Então, eu considero positiva a criação de um inventário nacional de arquivos públicos sobre direitos humanos, identificando os fundos existentes para que essa informação seja difundida e a sociedade tenha acesso aos tipos de acervos que existem naquele país. E eu cito como exemplo um banco que existe do Conselho Nacional de Arquivos do Brasil, que tem um catálogo, né, das instituições arquivísticas, nesse sentido. Também o portal Memórias Reveladas, é um portal também brasileiro importante, que também traz essa sistematização de diversos acervos de relevância. Também considero muito importante a participação da sociedade civil nesse procedimento, nessas diligências de localização, de identificação dos acervos. Pode passar também. Em relação às instituições que são encarregadas de gerenciar esses arquivos, em primeiro lugar, eu considero importante que exista uma regulação a nível nacional, porque tem países que não existem, em que isso não existe, como a Guatemala, uma legislação que crie parâmetros de descrição dos arquivos que sejam compatíveis com os parâmetros internacionais e que essa legislação arquivística seja guiada pelo respeito aos direitos humanos e que assegure o direito de acesso à informação. Então, além de uma normativa a nível nacional, uma instituição também levantei essa indicação, né, desses documentos internacionais da importância de uma instituição arquivística a nível nacional, também responsável por criar essa política de delinear uma política arquivística nacional. E, especificamente, nos casos de países que passam por processos de transição, uma das preocupações do informe do Luiz Joanet e da Daiane é que as autoridades responsáveis por gerenciar essas instituições, que elas sejam comprometidas com esses processos transicionais. Então, é muito importante que não sejam pessoas que possam promover a eliminação desses arquivos. Então,
O próprio conjunto de princípios estabelece um conjunto de critérios que devem ser observados nas autoridades que conduzem esses arquivos, essas instituições arquivísticas. Também a previsão de responsabilização pelas práticas de subtração e de eliminação desses arquivos é um esforço legislativo que eu considerei importante. Bem, pode voltar? Não, desculpa, pode passar. Em relação, ainda nessa temática também, é muito importante que os profissionais que integram essas instituições arquivísticas públicas sejam capacitados para reconhecer, não simplesmente fazer a organização arquivística desse acervo de uma maneira adequada e que não tire o seu valor, mas também que eles tenham o compromisso de dar efetividade ao direito de acesso à informação. E também, em relação aos arquivos sob restrição, é muito importante que haja transparência sobre quais são esses arquivos, que eles sejam identificados e que seja explicitado o prazo pelo qual eles estão indisponíveis ao acesso público. Isso propicia um controle democrático sobre esses arquivos. E, bem, passando também. Outra questão também, sim, essa eu já falei, deixa eu passar. Em relação aos arquivos privados, que foi uma preocupação que foi trazida também pelos membros da rede, e originalmente não integravam, o meu questionário não trazia perguntas específicas sobre os arquivos privados, mas isso foi demonstrado ser uma preocupação também na temática, na região. Eu achei delicado fazer uma recomendação no sentido de transferir obrigatoriamente esses acervos ao poder público. Eu considerei que deveria ser facilitado esse processo de transferência, no caso em que a instituição não tenha condições de promover a conservação, mas eu considero que seja importante que haja um banco de dados sobre quais arquivos existem, arquivos que tenham esse valor, esse interesse público, né? Então, eu acredito que a informação deve ser difundida a respeito desses arquivos. E, em relação à legislação arquivística, o direito à informação ele deve vir previsto também como um dos propósitos daquela instituição arquivística, e o direito à informação ele deve ser assegurado nos moldes dos tratados internacionais de direitos humanos, nos parâmetros já construídos pela Corte Interamericana. Pode passar. No caso Cláudio Reis versus Chile, por exemplo, que a Corte Interamericana estabelece que as restrições de acesso a um arquivo, a uma informação sobre o poder público, elas devem estar sempre pautadas em critérios de legalidade, de necessidade, de razoabilidade e proporcionalidade, e que sejam explicitados também os agentes que têm a autoridade para estabelecer as restrições de acesso na lei e também os períodos, os limites temporais. Então, no caso da legislação de acesso à informação, a Lei de Acesso à Informação brasileira, por exemplo, o limite máximo são 25 anos. Na Colômbia, a legislação aprovada em 2011 permite que seja impedido o acesso por 40 anos. Então, os parâmetros são muito díspares no contexto latino-americano. E eu também considero importante que haja uma difusão desse conteúdo, que aproxime, os arquivos sejam aproximados da sociedade. Então, a difusão do conteúdo existente, a produção a digitalização desses acervos, a inserção no ambiente virtual também propicia que pessoas que estejam mais remotamente, que estejam em ambientes remotos, possam também acessar. Então, basicamente é isso. São algumas pontuações que eu considero que foram importantes nessa temática para o contexto, e eu gostaria de ver os membros discutindo. Obrigada.